Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Entre Altos e Baixas. Andrei na área para hoje falar com vocês sobre grupamento de ações, hein? A gente falou muito no nosso outro ciclo de quando a taxa de juros estava baixa e tudo mais, as empresas faziam o desdobramento, todas as empresas subiam, né? E agora a gente está vendo muitas empresas fazer grupamento e é por isso que a gente vai falar agora nesse vídeo o porquê que as empresas fazem grupamento e o quando a gente tem que ter atenção, né? A gente precisa entender todo o contexto e a gente vai começar a entender isso justamente falando, usando o exemplo da Casas Bahia, que aprovou no dia 27 de novembro o grupamento de ações na proporção, aqui já é o primeiro ponto, sempre que vai ter um grupamento, tu vai ter uma proporção desse grupamento. E aqui a gente vai ter uma proporção de 25 para 1. Ou seja, se o cara tem 100 ações, ele vai passar a ter 4 ações. Tá? Esse é o ponto. Se ele tivesse 25 ações de Casas Bahia, ele passaria a ter uma apenas. Mas como assim, André? Então eu vou sair perdendo, ter prejuízo financeiro? Não, porque o que acontece é isso, ó. As ações custam R$ 53. 53 centavos cada uma. Se a gente tivesse um lote fechado, 100 unidades, a gente teria R$ 53 de patrimônio em Casas Bahia. Se a gente for aqui para a nossa calculadora, né? Vamos apagar tudo aqui. 0,53 vezes 25 igual R$ 13,25. Então o cara que tinha 25 ações, ele vai passar a ter uma valendo 13,25. Se ele tivesse 100 unidades, ele teria um patrimônio de 53, né? Então se ele tivesse 100, ele vai passar a ter 4 ações. Se a gente fizer aqui, ó, vezes 4, o patrimônio dele segue sendo R$ 53. Então, não muda nada na prática. Em relação a patrimônio, em relação ao financeiro e tal, não tem alteração. Só que aqui tem alguns pontos, tá? Se tu tiver ações quebradas, né, ou seja, que não fechem as 25, tipo, vamos dar um exemplo aqui, se tiver 26 ações, tu vai ter uma, né, convertida, 25 para 1, e aquela uma que iria sobrar, tu vai receber, automaticamente vai ser obrigado a vender, tu vai ser as sobras, né, que não fecharem aí, vão ser eliminadas e você vai receber o valor, né, os 53 centavos por ela. Então isso é importante entender, porque às vezes o pessoal fica perdido. Então se tu tiver 49, tu vai ter uma, que vai ser a conversão, e as outras 24 automaticamente vão ser vendidas, né, e vai receber o valor na tua conta depois de alguns dias. Então isso também é importante entender, porque às vezes o pessoal não entende o cálculo de como chegou àquela quantidade de ações, tá? Então, vamos lá. Entendido essa situação, vamos deixar aqui o nosso arroba, né? O pessoal que não nos segue lá no Instagram, não está inscrito ainda aqui no canal, deixe o curtir, também isso é extremamente importante, né? A gente tem TikTok também, de vez em quando produz algum conteúdo lá. E vamos agora falar dos motivos, né? Por que as empresas fazem esses grupamentos. Então, primeiro ponto, quando a empresa começa a ter uma queda muito grande no valor, às vezes a empresa decide fazer o grupamento por questão psicológica, tipo assim, a minha ação está muito barata, tá valendo muito pouco, tá valendo valia R$ 10 e agora está valendo 2. Então, que ela passou por uma queda muito grande. Então eles fazem uma junção aí para primeiro ter esse aspecto de, pô, a ação volta a valer lá R$ 10. Enfim, daí vai depender da proporção. O mesmo fator é inversamente proporcional. Quando a ação valia 10, ela subiu de mais, foi para R$ 100. Isso aconteceu com o VEG, né, um tempo atrás. E aí o pessoal fez um desdobramento, né, fez ao contrário disso, para ela voltar a valer R$ 10 e o cara que tinha uma ação passou a ter 5 naquela época, né? Só um exemplo, tá? Voltando para o grupamento, que é o caso que a gente está vivendo agora. A ação se desvalorizou muito, o pessoal diminui o tamanho a quantidade de ações e aumenta, né, o valor. Mas como vocês já entenderam, não tem nenhum impacto financeiro aí. Só que, às vezes, quem solicita esse grupamento para a empresa é a própria B3, porque aí entra um outro ponto. Quando as ações elas passam a negociar abaixo de R$ 1, o valor delas, elas são conhecidas como penny stocks. E são as empresas de centavos, né? E essas empresas, elas têm alguns impactos no dia a dia. Se a gente pegar a própria
Via Varejo agora, cada um centavo que ela se movimentava, ela estava valendo 53. Se ela fosse para 54 centavos durante o dia, pô, isso já dava um impacto de 2, 3% de variação diária. Então, ela acabava tendo todo dia 5, 6, 7% de variação para cada lado, mesmo valendo só 1, 2, 3 centavos, né? E isso é muito ruim, né, para a estabilidade do mercado, né? Acaba causando uma volatilidade que não é uma volatilidade real. Variou 1 centavo, 2, mas a oscilação foi de 3, 4%, né? Então, todo dia o varejo estava nas pontas aí, e esse é um dos motivos, né? Então, justamente por causa dessa situação. Ela estava valendo muito pouco, qualquer oscilação causava isso. Inclusive, isso cria algumas oportunidades de negócio para quem quer às vezes, ganhar esse percentual pequeno, quer comprar uma quantidade grande, ter só variou 1 centavo, tu já ganhou 3, 4% do teu patrimônio. Então, a B3 não gosta, né, desse tipo de oscilação, porque é uma oscilação, de certa forma, irreal, né? E aí a B3, inclusive, tem um regramento que se a empresa passar muitos dias negociada abaixo de R$ 1, ela tem uma penalidade, tem algumas penalidades, inclusive ela pode ser suspensa as negociações. Ela vai sair do índice. Imagina agora, por exemplo, a Casas Bahia. Se ela saísse do índice Bovespa, ela vai ter ainda uma queda muito grande, porque ela perde muita liquidez. Muitos fundos investem nela de forma passiva, porque o fundo investe no índice da Ibovespa, no ETF, né? E aí automaticamente ela só iria perder esse tipo de investimento passivo. Então, isso seria ainda pior para a empresa. Então, esse grupamento serve para isso, para resolver esses problemas de estar negociando abaixo de R$ 1, né? Dessa exigência da B3. E também porque ela acaba dando uma liquidez muito maior, acaba tendo volume, né, financeiro de negociação normalmente até maior. Agora, se ela for para 25, para R$ 13, né, que ela vai em cada ação, a gente passa a ter lá, antes um lote de 100 unidades era R$ 53, né? Agora a gente vai ter cada ação valendo 13, né? Se a gente fizer aqui vai dar R$ 1.300, né? Então, para te comprar um lote hoje de Via Varejo já dá um peso bem maior, né? Então, acaba que isso acaba aumentando também a liquidez financeira, né? Que é o que interessa, né? Dos ativos aí. Então, esses são os principais motivos aí que levam as empresas a fazerem esses grupamentos. Só que aqui existe um outro ponto agora para nós finalizar, que é o fator mercado. Como o mercado enxerga isso, né? Normalmente, tá? Isso não é uma regra, mas normalmente desdobramento é algo bom, grupamento é algo visto com maus olhos, né? Então, não tem impacto financeiro nenhum, mas condiz muito com o momento da empresa, né? Então, uma empresa, quando ela está sendo negociada a um valor muito baixo, o mercado olha para pô, essa empresa está passando por dificuldades. Nem sempre é o caso. No caso da Via Varejo, isso se reflete realmente, né? Então, é isso. Eu vou deixar aqui na descrição para a gente finalizar quais são as outras empresas que também são consideradas penny stocks, né, que são empresas que estão negociadas abaixo de R$ 1, para te conhecer, para te acompanhar, para te dar uma olhadinha. Se só tem empresa ruim lá, ou se tem alguma coisa aí no meio que dá para aproveitar. Lembrando que ela está sendo negociada abaixo de R$ 1 não tem nada a ver com a empresa ser barata ou cara, né? Isso é um erro que todo iniciante comete lá, quando começa a investir, quais são as empresas mais baratas? O cara vai lá e procura a empresa que vale menos, que custa menos para te negociar. Isso não tem nada a ver, né? O que vai dizer se a empresa é barata, cara, é o total, né, de ações que ela tem vezes o valor dela. No caso da Via Varejo, passa de 5 bilhões aí a empresa, o valor de mercado dela, tá? Então, a gente não tem essa noção, tá? Então, visto aqui o que é grupamento, eu me despeço e deixe aqui nos comentários se precisar de ajuda, se quiser entender alguma coisa sobre como vai ser esse teu grupamento, se tu já passou por um grupamento, se tem Via Varejo, se agora tu vai comprar, deixa aí nos comentários e a gente vai se falando. Grande abraço!